Hoje nós vamos continuar falando sobre os ofícios do Senhor Jesus. E vou pedir para todos se acomodarem, se prepararem para nós refletirmos a respeito desses assuntos. E eu vou pedir, vou pedir para o Zezito fazer uma oração para nós iniciarmos. Pode ser? Amém, Senhor. Amém, Senhor. Sim, Deus. Oh, Deus. Amém, Jesus. Amém. Bom, hoje nós seguimos falando a respeito do ofício, aliás, a respeito do Senhor Jesus Cristo como mediador da aliança. As mentes sensíveis a imagens de Jesus, conforme a nossa confissão diz que nós não fazemos imagens, né, de Jesus como elemento de culto, que é uma verdade, mas essa imagem aí na tela é Melquisedeque, tá? Isso é uma pintura de Melquisedeque, não é uma pintura de Jesus. Então, só para fazer um pequeno esclarecimento, e nós falaremos um pouco sobre esse Melquisedeque também. Só que nós temos estudado a respeito do Senhor Jesus Cristo e de todos os ofícios e de todas as tarefas que ele desempenha como mediador da aliança. Para isso, nós estamos usando o capítulo 8 da nossa confissão. E nós tivemos, no final do ano, quando muitos de nós estávamos viajando, aulas a respeito já de Jesus como sacerdote e de Jesus como profeta. Mas eu achei por bem repetir essas aulas, porque, bom, havia muitas pessoas ausentes. Eu acho que esses assuntos são importantes. É importante repetir esses assuntos para que todos tenham ciência desses ofícios do Senhor Jesus. Claudinho, por favor, meu irmão. Bom, hoje nós falaremos de Jesus como sacerdote. A aula será dividida nessas 4 partes aí. Falaremos a respeito da obra de um sacerdote prefigurada no Antigo Testamento. Falaremos também sobre o estabelecimento do sacerdócio levítico lá no Monte Sinai. Aí falaremos sobre a misteriosa figura de Melquisedeque. E, para fechar, falaremos sobre a obra de Cristo como nosso sacerdote. Então, todo esse panorama a respeito do trabalho sacerdotal, ele precisa ser dado para que nós entendamos como que Jesus, na nova aliança, desempenha esse papel. Conforme nós vínhamos falando, nós estamos fazendo todo o discurso da aula de maneira contínua e abrindo para perguntas ou para comentários. Vou fazer o possível para amarrar o conteúdo dessa aula em 30 e poucos minutos, para que nós tenhamos esse momento final de conversa e de interação. Então, dúvidas, por favor, anotem. Comentários, por favor, anotem, para que nós possamos respondê-los a seguir. Bom, eis aí o parágrafo que nós temos lido, né? O capítulo 8 da Confissão sobre o Cristo Mediador. Vou pedir para nós lermos todos juntos no 3. 1, 2, 3. Aprove a Deus. Amém. Bem, o que nós já falamos até aqui a respeito desse parágrafo da confissão? Já falamos sobre a decisão de Deus, sobre esse eterno propósito
Já falamos a respeito do acordo que havia entre Jesus e o Pai. Esse acordo, ele precede a eternidade, né? É interessante, nós falamos sobre como, na introdução da Epístola de Paulo a Tito, Paulo ele fala que a promessa da nossa redenção foi feita pelo Deus que não pode mentir antes dos tempos eternos, o que mostra que mesmo antes que houvesse tempo, já havia uma promessa, já havia um pacto, e como antes que houvesse tempo não havia nenhum de nós, esse pacto, essa promessa foi tudo estabelecido entre as próprias pessoas da Trindade. Antes que houvesse mundo, antes que houvesse a criação, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito já haviam estabelecido esse pacto de dar ao Filho uma noiva que seria remida no poder do Espírito para a glória do Pai. Então esse pacto ele é eterno, isso é o que na teologia reformada nós chamamos de pacto da redenção, que não é a antiga aliança, não é a nova aliança, mas é uma aliança entre as pessoas da Trindade. E aí nós falamos que a primeira eleição que houve na história não foi a nossa eleição, né? A nossa eleição, que aconteceu antes dos tempos eternos também, ela está amarrada a uma outra eleição que aconteceu antes da nossa, que é a eleição do Filho. É a eleição de Jesus como mediador da aliança. Ele foi escolhido, ele é escolhido de Deus para ser o mediador da aliança, e na eleição de Cristo acontece a nossa eleição, amarrada à eleição de Cristo. Então ele é, como a confissão chama, ele é o mediador, né? Essa linguagem de mediador é uma linguagem que vem da Epístola aos Hebreus, entre Deus e os homens. E sendo mediador entre Deus e os homens, ele desempenha alguns papéis. E nós estamos falando sobre esses papéis. Nós temos aquela a trinca da redenção, né? Que são os três papéis mais proeminentes de Cristo: profeta, sacerdote e rei. Já falamos sobre ele como profeta na semana passada. Hoje falaremos sobre ele como sacerdote e semana que vem, se Deus permitir, falaremos sobre ele como rei. Mas, para além desses três ofícios, também falaremos sobre ele como cabeça, como salvador da igreja, como juiz do mundo e por aí vai. Todos os papéis que ele desempenha. E hoje, Jesus Cristo como sacerdote, antes de nós olharmos para as nossas referências bíblicas, vamos nos lembrar quem foi, mais uma vez, o primeiro profeta, sacerdote e rei da história? Adão foi o primeiro profeta, sacerdote e rei da história. Nós já aprendemos que o papel de Adão como rei, ele era um pouco mais explícito, uma vez que ele ganhou domínio sobre o Éden, domínio sobre a criação, desempenhando um papel real ali. Mas vimos que o papel dele como profeta e como sacerdote eram papéis implícitos. O papel dele como profeta, como foi que Adão desempenhou o papel dele como profeta? Quem lembra da aula passada? Fala. Oi? Exatamente. O que Deus havia falado a Adão, Adão falou para Eva. Quem é uma pessoa que diz a outras pessoas aquilo que Deus transmitiu? Um profeta, certo? Esse é o papel de um profeta. E hoje nós vamos falar um pouco sobre Adão. Primeiro começar com o trabalho sacerdotal prefigurado no Éden. Vamos falar sobre Adão como sacerdote, depois sobre o trabalho sacerdotal no templo, para nós entendermos onde isso nos leva, tá? Então, se algum irmão ou uma irmã com uma voz bem forte puder ler aí Gênesis 2,15, por favor, Gênesis 2,15. E aí, outra pessoa com a voz bem forte já abre em 1 Crônicas 23, 32. E uma outra pessoa com a voz bem forte abre em Ezequiel 44, 14, por favor. O Senhor Deus tomou um homem e colocou no jardim do Éden, e o guardar. Perfeito. Quais são os dois verbos que são usados aí no final dessa frase? Cultivar e guardar. Interessantemente, né, com detalhes de tradução variantes daqui e ali para poder bater mais com o contexto daquilo que vai ficar compreensível na língua portuguesa, esses dois verbos, cultivar e guardar, a raiz desses dois verbos na língua hebraica, ela é usada para descrever também o serviço sacerdotal. Quando nós lemos 1 Crônicas 23, 32, o que que nós lemos? Esse é o verso 32? Ah, é? Então anotei errado. Não, mas o contexto é exatamente esse mesmo.
mas eu acredito que um verso antes ou um verso depois. Deixa eu colocar aqui. 1 Crônicas, capítulo 23. 32. Os filhos de Levi. Perfeito. Ah, tá. Tá. Alguém tem Almeida Revista? Não, o verso tá certo. É que eu coloquei na área. Alguém tem Almeida Revista atualizada aí? É. Alguém tá com a ARA? Alguém? Depois que eu fiz todo mundo colocar a NA, né? Mas tudo bem. Consegue abrir pra gente aí, por favor? 1 Crônicas. Eu posso ler aqui para vocês que ele fala que os filhos de Levi tinham o encargo de cuidar do serviço, da tenda do encontro, da tenda da congregação, do santuário e de guardar os filhos de Israel no ministério do Senhor. Os mesmos dois verbos que foram usados no Éden para o cuidado com o jardim são usados em 1 Crônicas para falar sobre o cuidado no templo. E os filhos de Levi, que tinham esse papel, eles desempenhavam qual papel no templo? Papel de sacerdotes. Então, os filhos de Levi, para a versão Almeida Revista Atualizada, por favor, para os irmãos verem ali os verbos. E aí, quando nós chegamos enquanto eles mudam ali, enquanto nós chegamos em Ezequiel 44:14, nós lemos: contudo, os encarregarei do serviço do templo e de toda a obra dele e de tudo que nele se deve fazer. Ou seja, cuidado, serviço, cultivo, né? A raiz da palavra cultivo é a mesma raiz da palavra serviço. Quando nós vemos aquilo que Deus ordenou a Adão no Éden, nós vemos ordenanças muito similares sendo ordenadas aos sacerdotes levitas no templo, certo? E é muito interessante como o templo ele faz uma alusão ao Éden. Existem diversos elementos no templo de Deus, no templo construído por Salomão, que aludem ao jardim. Então, por exemplo, quando você vê os anjos que foram colocados para guardar a entrada do Éden, na entrada da porta da congregação, na entrada do Santo dos Santos, né, na cortina havia esses anjos bordados, e também ao redor da Arca da Aliança havia também dois anjos que cuidavam também da Arca da Aliança. O que mostra algo muito interessante, né? Quando Adão e Eva foram expulsos do Éden, ser expulso do Éden significa ser expulso da presença do Senhor. Então o Senhor estava ali no Éden, caminhava com Adão, caminhava com Eva, mas quando eles foram expulsos da presença de Deus. E a Arca da Aliança, ela era o paradigma da presença de Deus no meio do povo, correto? Tanto que, vocês se lembram quando a Arca da Aliança ela foi roubada pelos filisteus, lá em 1 Samuel capítulo 3, qual foi nasceu aquele bebê e deram a ele o nome de Icabod, não é? A glória de Deus se foi, porque a arca havia ido embora, correto? Então a Arca da Aliança ela representava a presença de Deus e ela também era guardada por esses anjos. Ou você pode pensar no candelabro, né, fazendo alusão à árvore da vida. Você pode pensar, por exemplo, nas pedras preciosas que Deus mandou que fossem usadas para a construção do templo, que eram pedras preciosas que estavam presentes nos rios que circuncidavam o Éden, conforme nós lemos em Gênesis e tal. Se nós fôssemos falar sobre isso em detalhe, isso daria algumas aulas. Mas o resumo para esse momento é o seguinte: o templo, representando o lugar ali onde o Senhor se comunicaria com o povo, era uma alusão ao Éden, que era o lugar onde Deus comunicava com o povo, mas do qual o povo foi expulso. E se você pula lá para Apocalipse 21 e 22, o que você tem em Apocalipse 21 e 22 é praticamente uma reconstrução do Éden. O novo céus e nova terra é praticamente uma reconstrução do Éden, superando ponto por ponto tudo aquilo que o Éden foi na vida de Adão e Eva, mostrando que houve uma restauração na presença de Deus no meio do povo. Então você tem o Éden em Gênesis 1 e 2, você tem o Éden no templo, você tem o Éden em novos céus e nova terra. E nessas três instâncias havia pessoas designadas para cuidar e garantir a segurança e a preservação desses lugares. No Éden, foi Adão. No templo, os sacerdotes levitas. Novo céus e nova terra, reconstrução do Éden, o sacerdote é
Jesus, correto? Então, nós vemos esse trabalho prefigurado. Agora tem uma coisa interessante que nós podemos considerar, que é o seguinte. Pode voltar no slide? Tá ali, ó. Cuidar da tenda do encontro, ajudar os filhos gerando seus irmãos. Bom, já falamos sobre isso. Pode passar lá no slide, por favor. Uma pergunta para os irmãos, né? Quando a gente solta assim a palavra sacerdote, assim, sacerdote e levita, qual que é a primeira coisa que vem na sua mente em termos de ofício? Não é isso que eu quero dizer. Não é música, tá? Não é, outra coisa. O que você pensa um sacerdote fazendo no templo? Sacrifício. Sacrifício. Perfeito. É isso. Por quê? Porque ele representava o povo perante Deus. Isso. Que tinha acesso para oferecer um sacrifício. Perfeito, isso está certo. E o sacrifício não é necessário por quê? Para expiar o pecado do povo. Excelente. Se a gente está defendendo aqui que havia uma obra sacerdotal já no Éden, ora, no Éden não havia pecado, certo? Então, como assim havia uma obra sacerdotal ali no Éden? Para a gente entender isso, o sacerdote, o trabalho do sacerdote não é só oferecer sacrifício para expiar pecado. Oferecer sacrifício para expiar pecado é uma das coisas que ele faz para poder resolver o trabalho maior dele. É igual você falar assim que o trabalho de um gestor financeiro não é emitir nota, né? Você não é contratado para emitir nota, você é contratado para fazer gestão financeira. Emitir nota é uma das tarefas necessárias para que esse trabalho seja feito direito. De forma que, antes da queda, já havia um trabalho sacerdotal. O que não havia era sacrifício de sangue, porque o sacrifício de sangue não era necessário para o escopo de trabalho de um sacerdote no Éden. O trabalho de um sacerdote no Éden era aquilo que nós lemos em Gênesis capítulo 2, verso 15. Cultivar o jardim, cuidar daquele ambiente e guardá-lo, ou seja, protegê-lo, garantir que ele estivesse seguro, correto? Coisa interessante é no Éden, né? Cultivar, ok, a gente consegue pensar em como Adão cultivava e cuidava do jardim ali, isso é uma coisa tranquila de imaginar, mas o trabalho dele de guardar, né? Do que Adão tinha que guardar o Éden? Ele tinha que proteger o Éden do quê, exatamente? Exato, da serpente, do perigo que apareceu depois, ok? E que ele falhou em guardar. Ele falhou miseravelmente nessa missão. Então, não, então, o guardar, isso é uma coisa interessante, a gente vai falar um pouco sobre isso. Quando a gente fala do trabalho do marido como sacerdote no lar, isso envolve cultivar e guardar a família dele, né? Então, Adão, ele tinha um papel sacerdotal geral, não só sobre toda a criação, mas também dentro da família. E aí, ele falhou tanto nessa missão que quando a serpente chegou para enganar a mulher, quem levou a culpa não foi a mulher. Quem levou a culpa foi Adão. Por quê? Porque a responsabilidade era dele e porque ele, como sacerdote, não só da criação, mas também do lar dele, ele é responsável pelo erro da mulher. Assim como se um filho faz uma bobagem, o pai é responsável pelo erro dos filhos. Né? Você pensa... Não. Com certeza não, porque o primeiro filho dele nasceu depois da queda. A gente lê em Gênesis 4, né? O primeiro filho de Adão tendo nascido já fora do Éden, né? Depois da queda. Mas aí né, abre parênteses para o trabalho de um sacerdote no lar. A gente pode imaginar que o que Adão deveria ter feito no Éden seria quando Deus veio tirar satisfação a respeito daquilo que havia acontecido. O que Adão deveria ter feito, ele não deveria ter comido do fruto junto com a esposa dele, e 2, deveria ter assumido a bronca e dito que a responsabilidade era dele. A gente sabe, mas não, ele jogou a culpa na esposa dele, né? A mulher que tu me deste. A gente sabe que o papel de Adão deveria ter sido esse, porque foi isso que o segundo Adão fez. Enquanto o primeiro Adão jogou a culpa na esposa dele, o segundo Adão entrou na frente e levou a culpa pela esposa dele. Não é? Eis aí o trabalho de um sacerdote. Pois bem, então, depois da queda, o trabalho de cultivar e guardar, pode passar mais um slide, o trabalho de cultivar e guardar
ele passa a envolver sacrifício de sangue. Por quê? Porque depois do advento da queda, você tem uma coisa a mais de que limpar a terra. Você precisa limpar a terra também do pecado. Você precisa expurgar também o pecado. Então, isso faz parte do serviço de cultivar e guardar. Quando você lê o livro de Levítico, e a gente vai chegar no livro de Levítico já já, nós vamos chegar no estabelecimento do sacerdócio levítico, existem muitas discussões a respeito de quais eram os principais objetivos da lei que Deus estabeleceu entre os israelitas, leis que não pareciam ter nenhum tipo de cunho moral, do tipo de carne que você deveria comer, qual tamanho que você podia cortar seu cabelo, e podia fazer a barba ou não e tal. Esse tipo de coisa, qual era o objetivo desse tipo de coisa? Algumas pessoas vão defender que, por exemplo, as leis dietéticas de Israel, elas tinham sido estabelecidas por causa de uma questão de saúde, porque seria mais saudável para eles, portanto Deus estabeleceu aquilo. E eu não vou negar que talvez fosse muito mais saudável viver como um israelita do que como um filisteu, do que como um jebuseu, por causa da lei da terra. Mas quando você chega no livro de Atos, o que acontece com as leis dietéticas? O que Jesus fala para Pedro? Exatamente. Pedro ele não podia tratar como imundo aquelas variedades de carne mais, porque aquilo havia sido purificado. Ou seja, tipo assim, de Atos para frente, a carne de porco de repente ficou saudável, ela não era e ela ficou, né? Alguma coisa mudou ali que não tem a ver com a consistência da carne em si. E o que mudou foi justamente a noção de santo e profano. Vejam, lá no livro de Levítico, não uma nem duas vezes, você vê a lei a lei estabelecida para o sacerdote sendo justificada como façam isso e o povo saberá, para que o povo saiba diferenciar o que é santo e o que é profano. Então, determinados cortes de cabelo eram comuns em uma determinada cultura pagã, não faça esses cortes de cabelo aí para que você fique diferenciado daquela cultura, né? Ou determinados alimentos, eles tinham um aspecto um pouco mais feio. Vamos usar esse alimento como paradigma para que o povo entenda, ó, isso aqui é pecaminoso, você não se envolva com aquilo que é pecaminoso. Então, havia um aspecto muito didático de você separar o bem do mal em uma sociedade em que o bem estava diluído com o mal de uma maneira muito intensa ali. Então, o papel do sacerdote era garantir que esse tipo de coisa ficasse separada, né? E aí nós vemos o trabalho de sacerdote já sendo desenvolvido, por exemplo, por Noé, né? O primeiro altar, se vocês olharem, alguém pode ler, por favor, Gênesis 8:20? Gênesis 8:20. Aí outra pessoa lê Gênesis 12, 6 a 8. Aí outra pessoa lê Gênesis 26:25. E outra pessoa lê Gênesis 35:1. Recapitulando, Gênesis 8:20. Ah, tá ali na tela. Gênesis 8:20, Gênesis 12, 6 a 8, Gênesis 26:25 e Gênesis 35:1. Noé levantou um altar ao Senhor, e tomando animais puros e de aves puras, ofereceu holocausto sobre o altar. Então nós temos ali, não foi aqui que começaram os sacrifícios no altar, né? Os sacrifícios começaram lá por Gênesis 5, quando a gente fala que na época de Enoque começaram seus sacrifícios, começou-se a adorar o Senhor, né? Mas esse é o primeiro exemplo de um altar mesmo sendo feito, e a gente já vê a alusão aqui àquilo que é límpido, aquilo que é limpo, aquilo que é puro, sendo oferecido como sacrifício para remissão de pecado, certo? Então, já em Noé. Então Noé ele não era um sacerdote formal, né? Ele não tinha sido estabelecido por nenhuma ordem sacerdotal, mas a prática sacerdotal já estava na mentalidade do povo antigo, né? Então aí nós temos os patriarcas. Alguém pode ler Gênesis 12, 6 a 8, por favor? Perfeito. Então, Abraão ele edifica um altar ao Senhor na terra que o Senhor havia prometido a ele, que seria dele. Essa terra, habitada por cananeus, precisa ser purificada. O que Abraão faz?
ainda não Abraão, né? Ainda Abrão oferece um sacrifício. O que nos leva a Isaac. Alguém abriu Gênesis 26, 25? Então Isaac levantou ali o altar. E tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E o servo de Isaac abriu ali o fosso. Isso. Nesse contexto aqui, Isaac, ele havia acabado de enfrentar alguns filisteus e ele estabelece aqui também um altar ao Senhor de sacrifício, nos levando diretamente a Jacó. Gênesis 35, 1. Deus disse a Jacó: levanta-te, levanta-se, vá para a terra, faça a minha honra a Deus, Isso. Vocês se lembrarem quando Jacó fugiu de Esaú, ele passou um tempo lá em Betel, que foi quando ele teve a visão da escada, e Deus reafirmou a aliança dele com ele, né? Vocês percebem que existe um elemento profundamente pactual nesses sacrifícios aqui, né? Existe algo passando de geração em geração, reafirmando as promessas que haviam sido feitas. Foi feita uma promessa a Adão, que foi reafirmada em Noé, inclusive quando Noé nasce. É muito interessante, porque os pais de Noé tinham a expectativa que o Noé mesmo poderia talvez ser o Messias. Você lê a respeito disso em Gênesis capítulo 6, mas ele não era o Messias, apesar dele ter prefigurado o Messias ali, tendo salvado o seu povo do dilúvio. Aí nós temos uma linha que vai até Abraão, né? Noé oferece sacrifício, Abraão oferece sacrifício, Isaac oferece sacrifício, Jacó oferece sacrifício, meio que a aliança ela vai sendo reafirmada geração após geração. Até que nós chegamos na era de Moisés. E para isso eu vou pedir para os irmãos abrirem Êxodo 28, que é quando a linhagem de a linhagem de Arão, ela é escolhida como sendo a linhagem dos quais os sacerdotes levíticos viriam. Lembrem-se de qual tribo eram Moisés, Arão e Miriam? Eram todos da tribo de Levi. Perfeito, perfeito. E por isso, os sacerdotes de Israel, e nós temos um livro com esse título na Bíblia, né? Eles são chamados de levitas. O livro de Levítico versa sobre o sacerdócio levítico. E quando o sacerdócio ele foi estabelecido como tendo que derivar de um homem que vinha da tribo de Levi, a saber, Arão, né, irmão de Moisés. Então vamos falar um pouquinho sobre esse sacerdócio levítico, tá? E a diferença dele para antes. Até aqui, até esse ponto, tudo aquilo que se oferecia de sacrifício no altar era profundamente espontâneo e informal. Então nós temos Abraão sem nenhuma ordem específica de ninguém, estabelecendo um altar e oferecendo sacrifício diante da terra que Deus havia prometido a ele. Isaac, após sua interação com os filisteus. Jacó recebeu uma ordem de Deus para construir um altar em Betel, mas ainda não era um altar levítico, israelita, não tinha como ser, a nação de Israel ainda não existia, o que você tinha era hebreus espalhados, né? E aí, quando o povo vai para o Egito, sai do Egito e começa a vaguear no deserto, nós temos ali Deus iniciando a construção de uma nação. E na construção dessa nação, existe o estabelecimento da religião formal daquela nação, que era a adoração ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E para que essa religião acontecesse, lembrando que não havia na mentalidade hebraica não tem essa separação secular-gospel, tá? Que a gente tem na nossa cabeça. Então, ter uma nação estabelecida com leis que o povo tem que seguir, essas leis são necessariamente leis religiosas, são necessariamente leis de fé. Para essa nação poder ter interação com Deus, ela vai ter que ter um sacerdócio. Ela vai ter que ter uma linhagem sacerdotal que vai oferecer sacrifícios a Deus, que vai purgar o mal do meio do povo, para que essa nação continue desfrutando das bênçãos de Deus e tenha aí proeminência sobre seus inimigos, tá? Que eram as promessas da antiga aliança. Bom, então, alguém lê, por favor, Êxodo 28, verso 1, por favor. Êxodo 28, 1. Do meio dos filhos de Israel, seu irmão Arão, dele, para que lhe sirva como sacerdote. A saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar.
Perfeito. Então, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar são escolhidos. Quatro filhos de Arão são separados para começar, para serem os primeiros sacerdotes, né? Então, é interessante porque o trabalho sacerdotal ele era um trabalho muito honroso, mas ao mesmo tempo ele era um trabalho extremamente insalubre, né? Você mexia muito com sangue ali o tempo inteiro no seu trabalho. E ainda o risco de você não ficar vivo por não fazer o trabalho direito era muito grande. O que aconteceu com 2 desses filhos de Arão aqui? Quais deles? Abiú e Nadab. Se vocês avançarem para Levítico capítulo 11. É isso mesmo? Não, Levítico capítulo 10. Bom, não precisa ir lá agora não, mas deixa um dedinho em Levítico 10. 2 desses filhos aqui, mencionados em Êxodo 28, Nadab e Abiú, eles são fulminados por Deus porque ofereceram fogo estranho no altar. Então veja o trabalho, como ele era um trabalho até perigoso, né? Enfim, aí nós temos Êxodo 28, 2. Alguém pode ler Êxodo 28, 2, por favor? Perfeito. Então, primeiro elemento, esse sacerdócio ele era hereditário, da linhagem de Arão. Segundo elemento é que ele tinha vestimentas específicas. Era um ofício que tinha uma espécie de uniforme ali, né? Esse uniforme ele era extremamente detalhado. Na verdade, se vocês avançam aí nas perícopes de Êxodo 28, vocês vão ver que ele fala sobre a história sacerdotal, sobre o peitoral, sobre outras vestes sacerdotais dos que derivariam dessa herança aí. Porque o imagético do templo e do sacerdote ele tinha que ser muito poderoso. Tinha que ter uma discrepância muito grande entre aquele que era sacerdote e aquele que não era, para que as pessoas criassem na mente a noção do quão sagrado era aquele ofício. Sem aquele ofício não haveria contato com Deus. E, enfim, acho que a gente até já mencionou de um livrinho desse tamanhozinho assim, chamado Deus o Estilista, que veio pela Fiel uns anos atrás, aí, só que hoje ele não é fabricado mais, que ele fala sobre certos padrões de vestimenta que a Escritura Sagrada tem, principalmente do ponto de vista do que é estabelecido para os sacerdotes. Você vê que a modéstia, por exemplo, ela era um elemento muito importante. Por exemplo, o sacerdote ele tinha que ter a saia dele tinha que ser longa o suficiente para que ninguém conseguisse ver a coxa do sacerdote, por exemplo, porque isso seria um desrespeito e por aí vai. Então havia essas vestimentas especiais. E aí nós temos o verso 42. Se alguém puder avançar para o verso 42 do capítulo 28. Tem essa questão das coxas. Avança para o 43. Verso 43. Pode. Isso. Quando se aproximarem do altar para ministrar o seu pai, para que não morram a iniquidade e morram. Isso será estatuto perpétuo para ele e para a sua prosperidade depois dele. Então, esse verso 33, o 42, né, fala sobre essa questão da modéstia do sacerdote, o verso 43 fala sobre o perigo desse ofício, né, o quanto ele era um ofício santo. Se um sacerdote entrasse em pecado no templo, ele morreria. Aí entra uma pergunta, né? E nessa pergunta aqui já vai ficar clara uma das diferenças entre a antiga aliança e a nova, ok? Vamos lá. Uma pergunta que sempre batia na minha cabeça antigamente era a seguinte, tá? Se o sacerdote entrasse para oferecer sacrifício em pecado, ele morria, certo? Se isso fosse levado a cabo, nenhum sacerdote ficaria vivo de jeito nenhum, porque algum sacerdote já entrou no templo totalmente santo, sem pecado nenhum no coração. Então, por que alguns morriam e outros não? Esses que não morriam, eles não morriam por quê? Porque eles eram muito santos. Eles não tinham pecado nenhum. Então, eles não morriam por causa da natureza da antiga aliança. A antiga aliança, ela tinha um aspecto muito mais externo do que a nova aliança.
Na antiga aliança, se você vai, sacrifica o cordeiro, pede perdão pro seu pecado, o seu pecado, do ponto de vista da antiga aliança, ele está perdoado. Mas ele está perdoado para quê? Para você não ir no inferno? De maneira nenhuma. Ele está perdoado para você poder ir no templo, para você poder adorar. Cumpridos os rituais da antiga aliança, você podia participar da vida em comunidade e da vida religiosa da antiga aliança, certo? Então, se o sacerdote ele havia feito a purificação, ele não estava, sei lá, não estava doente, não estava com lepra, ele não tinha oferecido nenhum tipo de animal não autorizado pela aliança, ele entrava no templo e não morria. Porque o critério para não entrar no templo era esse. Então a antiga aliança, ela não, olha que interessante, ela não estava ali para remir você dos seus pecados. Ela não estava ali para te levar para o céu. Ela estava ali para criar uma separação entre o santo e o profano na cabeça das pessoas, certo? E garantir que a vida religiosa de Israel, que era uma sombra das coisas que haveriam de vir, pudesse continuar acontecendo de maneira normal. Mas ela não salvava. Por que que o sacerdote ele entrava e mesmo tendo pecado no coração, ele não era fulminado no altar? Porque a antiga aliança não olha para o pecado do coração, ela olha para a sua purificação externa. A purificação da antiga aliança é externa, certo? Mas o próprio autor de Hebreus, quando vai falar da antiga aliança, o que que ele fala? Se o sangue de bodes e carneiros pudesse purificar alguém, não haveria necessidade da vinda de Cristo. Agora, se um cidadão de Israel, consciente do próprio pecado, vai oferecer um cordeiro no altar, pedindo perdão a Deus sinceramente pelo seu pecado, entendendo que o pecado dele é muito mais profundo do que aquilo que o sangue de um bode carneiro pode purificar, e confiando na promessa de Deus de que aquele cordeiro representava o Cristo que viria um dia, com a consciência de pecado, com a confiança na promessa de Deus para o futuro, e não só no sangue daquele carneiro, aquela pessoa já era perdoada nos termos da nova aliança. O sacrifício de Cristo ia para trás. Então não era que a antiga aliança estava salvando a pessoa, e nem que o trabalho dos sacerdotes levíticos estavam salvando as pessoas. O trabalho dos sacerdotes levíticos, o trabalho da antiga aliança, garantia que as pessoas pudessem viver a vida religiosa deles em Israel, sem morrer. E nem isso às vezes eles faziam direito, né? Mas se o coração da pessoa olhasse para a promessa do Messias que viria, olhasse para a promessa do profeta que seria similar a Moisés, para a promessa de que aquele sangue representava o sangue do Cordeiro absoluto e tal, já nos termos da nova aliança aquela pessoa era perdoada. Então o trabalho sacerdotal do Antigo Testamento não expurgava pecados do coração. Ele expurgava pecados externos, ele purificava ali e garantia um funcionamento decente da sociedade. Mas já nessa época, olha que interessante, o sacerdócio mais relevante, mais profundo, já não era esse. Já nessa época, havia um sacerdócio superior ao levítico, que inclusive precede o sacerdócio levítico em termos de tempo. Quem não esteve na aula anterior, quem aqui já ouviu falar de uma figura chamada Melquisedeque? Todo mundo? Perfeito. Vamos falar sobre essa figura misteriosa, que é o paradigma do sacerdócio do nosso Senhor Jesus. Primeiro vamos falar da aparição dele. Alguém pode ler, por favor, Gênesis 14, versos 18 a 20? Gênesis 14, versos 18 a 20. Perfeito. Desculpa. Perfeito. Eu tinha feito um comentário sobre Sodoma e Gomorra aqui na última aula, mas ignorem esse comentário. O panorama aqui, na verdade, o cenário aqui é quando existe um conflito ali entre 5 reis ali, Ló é preso e tudo, e Abrão ele é dito aqui como tendo sido abençoado por um sacerdote do Deus Altíssimo. Ou seja, este homem, Melquisedeque, que nós não sabemos exatamente de onde ele veio,
Deve ser a pilha. Ah, tá, tranquilo. Ok, tranquilo. Perfeito. Então, nós só sabemos que ele era rei de uma terra chamada Salém, que se todos os nossos estudos geográficos estiverem corretos, essa terra chamada Salém, depois absorvida pelos cananeus, se tornou a terra majoritariamente dos jebuseus, que depois que a terra de Canaã foi dada aos descendentes de Abraão, um dos reis dessa terra, chamado Davi, que era um cara todo especial, como nós falamos aqui na última aula, né? Que era um grande militar de guerra, pastor de ovelhas, ainda era músico, devia cozinhar também, escrevia, fazia tudo, né? Fazia tudo, Davi, ele era o Rodrigo Hilbert da Antiga Aliança, certo? É, exatamente. E esse cara, que era forte de guerra, mais sensível, um cara também sensível o suficiente para escrever uma porção de salmos, com sua pequena dose de arrogância, aí decide dar uma de Juscelino Kubitschek e mudar a capital de Israel para a cidade que estava no domínio dos jebuseus. Cidade essa que ele deu o nome de Cidade de Davi. Vejam que homem humilde, né? Depois o pessoal mudou para Jerusalém, né? Expandindo aí o nome antigo dessa cidade, que era Salém, né? A cidade que era governada, a terra que era governada por essa misteriosa figura chamada Melquisedeque. Melquisedeque, ele é sacerdote antes que houvesse sacerdócio levítico, ou seja, antes que a nação de Israel existisse, o patriarca da nação de Israel, ele foi lá e deu dízimo. O que é o dízimo? Assim, vamos pensar da perspectiva do sacerdócio levítico. Por que o dízimo era dado aos levitas? Não era para sustento deles, para garantia da perpetuação daquele serviço sacerdotal, dado o fato de que esse serviço sacerdotal é indispensável no meio da nação, porque se não houver esse serviço, não há conexão com Deus. Ok? Maravilha. Então já tinha um homem fazendo isso. Tinha um homem que era rei e que era sacerdote. Esse homem que era rei e era sacerdote, ele estava recebendo do povo, que assim, nada nos indica que Abraão foi a primeira pessoa e a última a dar dízimo a Melquisedeque. Aquilo parecia ser a replicação de uma prática profundamente comum. E que Abraão vai lá, ele dá dízimo para sustento de um sacerdote, que é uma pessoa que, se não existir, é um físico que, se não existir, não há conexão com Deus. Então, o pai da fé, o patriarca da nação de Israel, já está ali prestando esse tipo de tributo a um sacerdote de fora da nação dele. Então, da herança de Abraão surgirá Isaac, e de Isaac surgirá Jacó, e de Jacó virão 12 filhos, dos quais um deles é Levi, e de Levi você passa para a geração de 400 anos nasce Arão, e de Arão para frente vem um sacerdócio para purificar os pecados das pessoas até ali. Mas 500 anos atrás, o patriarca dessa nação já estava prestando tributo a um outro sacerdote. Tendo isso em vista, qual sacerdócio lhes parece maior, mais especial, mais proeminente? O sacerdócio levítico ou o sacerdócio de Melquisedeque? De Melquisedeque, certo? Vamos lá para o Salmo 110, verso 4. Salmo 110, verso 4. Olha que interessante, esse salmo é um salmo messiânico, né? O Senhor disse ao meu Senhor, assente-se à minha direita até que eu ponha seus inimigos por estrado dos seus pés e tal. E aí é um salmo que fala sobre, na verdade é um salmo que fala sobre os três ofícios de Cristo, né? De Cristo como rei, de Cristo como sacerdote e de Cristo como profeta. E quando ele fala sobre Cristo como sacerdote, ele fala sobre a vinda de um sacerdote que seria da ordem levítica, seria da ordem de Melquisedeque. E é claro que é assim, porque afinal, de qual tribo Jesus é? Jesus é de qual tribo? Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá, certo? Então, como ousa Jesus arrogar para si o ofício de sacerdote se ele não vem da linhagem sacerdotal da Antiga Aliança? A resposta é porque ele não é um sacerdote da Antiga Aliança. Ele é um sacerdote da Nova Aliança. E na Nova Aliança, a ordem sacerdotal não é levítica. A ordem sacerdotal é a de Melquisedeque, daquele profeta
misterioso, sacerdote misterioso, a quem o pai da fé pagou o dízimo, prestou a ele tributo, mostrando que mesmo a antiga aliança já estava subjugada a algo muito maior. Tá fazendo sentido isso? O que nos leva então a Hebreus. Hebreus, vou pedir para alguém ler aí Hebreus capítulo 5, versos 6, e aí depois o verso 10. Primeiro Hebreus 5, 6, depois Hebreus 5, 10. Perfeito, então isso é uma citação do, né? Aí agora nós vamos ler dois blocos de Hebreus 7. Hebreus 7, 1 a 3 e depois Hebreus 7, 15 a 17. Hebreus 7, de 1 a 3 e aí Hebreus 7, 15 a 17. Quando ele voltava da matança dos reis, começou. Foi para ele que Abraão se falou disso de tudo. Primeiramente, o nome dele significa rei da justiça. Depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias, nem fim de existência. Mas, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Olha que interessante, o fato de nós não sabermos quem são os pais de Melquisedeque, quando Melquisedeque nasceu, quando ele morreu, é paradigmático para que esse sacerdócio tenha esse aspecto de não começou e nem terminou. Justamente para mostrar para a gente que o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio eterno, ou seja, a obra de purificação de Cristo não é uma obra que no momento que Cristo morre acaba, né? E sabe por que que Melquisedeque é chamado de rei de paz? Bom, ele é rei de justiça porque o nome Melquisedeque significa rei de justiça. Mas rei de paz, qual que é o cumprimento padrão dos judeus? Shalom, né? Significa o quê? Paz. Essa palavra Salém, na verdade, é Shalom. Por isso, rei de paz. É o rei de Salém, rei de Shalom. O que nos leva a Hebreus 7, 15 a 17. Alguém pode ler, por favor? Então, essas são as três instâncias em que Melquisedeque aparece na Bíblia. Ele aparece em Gênesis 14, ele aparece no Salmo 110 e ele aparece em múltiplas ocasiões no livro de Hebreus para mostrar que o sacerdócio dele é da ordem do sacerdócio do nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus ele é do sacerdócio de Melquisedeque. Características do sacerdócio de Melquisedeque. Ora, nós aprendemos características do sacerdócio levítico. O sacerdócio levítico é oferecer sacrifício no templo, tem que vir da descendência de Arão, o sacerdote tem que oferecer sacrifício para o povo e para ele também não morrer. O sacerdote ele tem a roupa especial para usar e tal. Sacerdócio de Melquisedeque. Primeiro, ele não começa nem acaba, ele não tem fim. Ele é eterno. Ele é maior do que o sacerdócio levítico. E ele é o sacerdócio da nova aliança, ou seja, enquanto o sacerdócio levítico, aí vocês podem ler sobre isso na Epístola aos Hebreus, enquanto o sacerdócio levítico purifica pecados externos, o sacerdócio de Melquisedeque purifica pecados até o nível do coração. E aí, pode passar mais um, o que nos leva ao ponto final, que é como Cristo executa a sua função de sacerdote. Como é que Cristo ele executa o ofício de um sacerdote. E eu vou pedir para alguns textos já ficarem na bala aí. Hebreus 9:14, Hebreus 9:28, que é o que está ali no slide, Hebreus 9:14, Hebreus 9:28, depois Hebreus 2:17, depois Hebreus 7, do 24 ao 25. Então, começando com os textos bíblicos, e aí depois a gente lê a pergunta do catecismo para encerrar. Hebreus 9:14 diz... Alguém pode ler? Então percebam o que o sacrifício de Cristo, o que o sangue de Cristo purifica, não é só o nosso externo para a gente entrar no templo, ele purifica a nossa consciência, certo? Verso 28.
para salvar os que tiveram nele. Outra característica do sacerdócio de Cristo foi de uma vez. Cristo morreu uma vez, acabou, está pago. É o tetelestai, não é? Está consumado. Foi o que Cristo gritou na cruz. E aí, meus irmãos, entra porque que, por exemplo, eu tento sempre ser bastante amistoso e amigável, por exemplo, com pessoas que estão na fé católico-romana, para que por esse espírito amistoso e amigável possa se abrir uma porta para nós falarmos do evangelho, não é? E algumas pessoas chegam a ser amistosas a ponto de, inclusive, se receberem um convite para ir numa missa, as pessoas vão até a missa para poderem ali, né? Tá, você vai na minha igreja, eu vou na sua, né? Vamos ver qual Jesus é mais forte, né? Sabe aquele negócio? E eu até entendo esse espírito caridoso de você querer ser gentil com a pessoa. Eu vou falar uma coisa da minha consciência em geral. Hoje depois de ter estudado e entender o que é uma missa, eu não conseguiria de boa consciência participar de uma missa católica. Jamais. Porque a missa católica é uma quebra justamente desse versículo 28 de Hebreus 9. O que é a Eucaristia? O que é a celebração de uma missa católica? Ela é a repetição de novo e de novo e de novo do mesmo sacrifício que o autor de Hebreus diz que foi feito uma vez e acabou, certo? Então, meio que é uma mentalidade da antiga aliança, onde o sacerdote oferecia sacrifício de novo, de novo, de novo, de novo, morreu, precisa de outro sacerdote, certo? É uma mentalidade da antiga aliança com uma roupagem de nova aliança, né? Com o nome Jesus ali, mas, enfim. Aí nós temos Hebreus 2,17. Hebreus 2,17. Alguém pode ler, por favor? Esse texto aí, ele vai falar a respeito de por que, é um texto maravilhoso, por que que Cristo ele não se envergonha de nos chamar de irmãos, não é? É o texto em que fala por que que Cristo ele tinha que vir como homem. E é onde fere-se, por exemplo, a teologia gnóstica, que vai dizer que Cristo ele não tinha um corpo físico, porque como é que pode Deus assumir um corpo físico? Ora, não tivesse Jesus assumido um corpo físico, ou é mais fácil falar assim, uma natureza humana, porque esse é o ponto, Jesus ele não era só um homem com a casca física de corpo, e a essência divina dentro dele. Não, ele tinha todos os elementos da natureza humana. Ele tinha uma mente humana, ele tinha uma alma humana. Jesus ele era completamente humano e completamente Deus. Não fosse Jesus Cristo, nosso Senhor, assumir uma natureza humana, ele não teria redimido a raça humana. Certo? Essa é uma outra característica do sacerdócio dele. E aí nos leva a Hebreus 27, 24 e 25. Vamos ler esses bem alto todos juntos no 3? 1, 2, 3... Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E aí o último aspecto do sacerdócio de Cristo, que inclusive é tema do sermão de hoje, é a intercessão de Jesus por nós. Jesus, como sacerdote, ele oferece sacrifício por nós, ele assume a nossa natureza para redimir a nossa espécie, né, digamos assim, a nossa raça, e ele vive eternamente para interceder por nós, como um bom sacerdote, ele está sempre orando por nós. E aí entra a pergunta do Catecismo Batista, pergunta 28, como Cristo executa o ofício de um sacerdote? Vamos ler a resposta todos juntos, pode pular a referência bíblica? Cristo executa o ofício de sacerdote aplicação mais natural de um entendimento como esse é o seguinte: não existe pecado que você tenha cometido na sua vida que você não possa se aproximar de Cristo como seu sumo sacerdote, pedir perdão a ele. Não existe volume de pecado que o sangue do nosso sumo sacerdote não seja capaz de redimir. Nenhum. E louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Perguntas?
comentário, a senhora tinha uma pergunta? Do nada. Ah, tem de tudo. Tem uma que, inclusive, que acredita que Melquisedeque é o próprio Cristo, que ele é uma cristofania no Antigo Testamento. É. Mas eu, assim, nada até hoje me convenceu, honestamente. O que eu consigo dizer sobre Melquisedeque é o que o autor de Hebreus diz que é: sem início de dias, sem fim de dias, permanece para sempre. Não sei. Não sei. Ele está lá, Gênesis 14. De onde ele veio, para onde ele foi, não dá para saber. É. Sobre essa colocação que você fez em relação a Cristo, que não tem nada que não te impeça de nos achegarmos a Deus, não existe pecado grande, pecado profundo. A gente remete ao mal que já tivemos, tanto preparativo para os cultos, né, para as vezes que nós reunimos, e principalmente para o dia de ceia. Aham. Quando vou tomar ceia, porque eu pequei, né? Absolutamente nada que nos impeça de nos arrepender, É. participarmos do culto. É. Exato, se a sua consciência tá ruim porque você pecou e aí você não quer tomar ceia, ora, a solução é você pede perdão. Você pede perdão, se o seu pecado foi contra o irmão, pede perdão por irmão e toma ceia. Porque o paradigma é justamente que o sangue de Cristo vai lavar você daquele pecado. Não é para você esperar estar limpo do pecado para tomar ceia. Não é, mas Sentir, né? não tem, é tipo você falar, vou esperar minha cozinha ficar limpa para depois eu passar a vassoura. Você fala, não, mas é passar a vassoura mesmo que vai limpar essa sujeira. Então, não, é isso aí. Eu tenho uma dúvida meio que um devaneio, né, em relação a essa questão do Melquisedeque. Eu fico pensando assim, ainda não existia a ordem levítica, mas existia o princípio levítico, Isso. sacerdotal, né? É. Aí eu pensei, como que eles sabiam, né? Tipo, porque depois Deus vai dar isso para Israel, mas será que as nações já tinham essa prática? E por quê? Porque Deus colocou no coração deles, né? Tem um livro chamado Fator Melquisedeque, é. Algumas pessoas agem como agem porque, como chama a Romana vai falar? É da graça comum? A graça comum, algo que Deus já colocou no Consciência, coração, é. falou, tem que ter o sacerdote, tem que fazer isso. Ou se realmente, como É. que chegam, né? É, Tem uma outra nação muito antes de Israel ser formado, é, que já faz uma prática que depois que ela vai fazer. Ou se de repente é um modelo que já era existente ali, que depois Deus dá para Israel também, mas que já é como uma unidade. Lá nos primeiros capítulos de Gênesis, a gente lê, acho que é Gênesis 4, foi na época de Enoque, ele fala, naquela época começou-se a adorar o Senhor, né? Você vê que, por mais que alguém pode achar esse texto para mim, por favor? E nesta época começou-se a invocar o Senhor. Nessa época começou-se a invocar o Senhor. Isso, exatamente. Tudo que aconteceu na nação de Israel, na verdade, nada do que a nação de Israel fazia quando Deus estabeleceu, nenhum dos elementos estabelecidos na nação de Israel como religiosidade deles, eram elementos novos. Não eram. Então, a circuncisão já existia no Antigo Oriente Próximo. O dízimo já existia, tanto que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque 5 séculos antes. E a questão do sacrifício também não era nova. O que foi novo foi a concatenação de tudo isso em um contexto monoteísta, né? Então essa talvez era a grande novidade macro, né? Em termos de nação, e a questão da necessidade da remissão de pecados e não da troca de favores, porque a mentalidade dos sacrifícios com as outras nações, ela era uma mentalidade meio que de barganha. Eu vou fazer para Deus me dar. Quando a mentalidade de Israel já era uma mentalidade de remissão de pecados. Mas elementos, lapsos dessa consciência estavam espalhados pelo mundo, tanto que o primeiro arrebatado não era de Israel, foi Enoque. Né? Ou você tem uma figura como Jó, por exemplo, que agia como sacerdote no seu lar, ele sacrificava em prol dos pecados dos seus filhos,
E Jó não era um israelita. Inclusive, Jó, o pessoal aloca o livro de Jó em diferentes tempos, mas é quase que consenso que ele foi contemporâneo de Abraão, né? E que o livro de Jó foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Então, ele é extremamente antigo. E o livro de Malaquias fala, né, quando o profeta Malaquias está reclamando com Israel aqui, que quem dera fechassem esse templo de vocês aí e tal, ele fala que povos invocam eles no mundo inteiro, e vocês, que é a nação que chama pelo meu nome, vocês ficam me dando trabalho, né? Então, agora, uma coisa é fato, aí é para ficar claro, né? Mesmo essa consciência, esses lapsos de consciência existindo na humanidade inteira por causa da graça como de Deus, ninguém jamais foi salvo sem a fé em Cristo. Isso nunca aconteceu, né? Nem o povo da antiga aliança em Israel, quando eles eram salvos, eles estavam crendo na promessa do Cristo vindouro. Então, isso não acontece. Agora, esses lapsos de consciência, com certeza, no mundo inteiro, em todo lugar. Tanto que existem nações que a gente vai pregar o evangelho e que elas estão com o coração muito mais prontos para receber aquilo. Tem a história de uma tribo, inclusive, muito... Ah, e onde é que era essa tribo, gente? Que tem um livro que eu discordo dele inteirinho, mas essa história é muito interessante nesse livro, né? O livro se chama O Destino Eterno dos Não Evangelizados. Cuidado com esse livro, ele é um livro meio perigoso, mas eu fui ler de curiosidade. Mas tem uma história nesse livro que fala de uma tribo que havia desenvolvido uma teologia de que um dia viria um Salvador que ia conectar eles ao Deus Sol, ou qualquer Deus ali que eles... né? Ou seja, eles desenvolveram uma teologia ali de um Messias. Só que nunca tinha passado nada de Israel lá e tal. Aí quando chegaram missionários cristãos lá, eles meio que, então é isso. Né? O ethos daquela tribo já estava pronto para receber um Salvador que te conectaria a um Deus monoteísta. Porque eles não eram politeístas, eles acreditavam em um Deus só e estavam esperando um Messias. Então, a graça comum de Deus ali, que agiu ali, né, anteriormente ao evangelismo, e aí, né? Então, sim, você vê, existem muitas religiões falsas no mundo e existem muitas seitas e heresias. Mas a gente não pode negar que certas seitas e heresias, elas são muito mais distantes do que outras, né? O que esses indígenas adorando o sol faziam era paganismo? Com certeza, era paganismo. Mas era um paganismo num modelo messiânico, que fez com que quando o Messias chegasse, eles estavam prontos para aquilo, eles já tinham aquela mente, aquela consciência. Então sim, lapsos da herança sacerdotal estão no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. Somos todos filhos de Adão, né? Somos todos filhos daquele a quem foi prometido um sacrifício de sangue. Então, exato. Tanto pro lado ruim, Cristo já remiu. Graças a Deus. Bom, vamos ficar de pé? Prisca, faz uma oração para nós, por favor, para nós encerrarmos. Podemos aprender da tua palavra, nos aprofundarmos, Senhor, nas verdades de quem tu és. Senhor, nós louvamos por Cristo, nosso sumo sacerdote perfeito. Obrigado, Senhor, por tua obra em nossas vidas. Obrigado nesse tempo pela vida do Senhor, por tudo que trouxe esse ensino para nós. Senhor, desde já nós queremos orar pelo nosso Senhor, possa continuar derramando a tua graça sobre nós, que tudo que nós aprendemos aqui, Senhor, seja uma semente em solo fértil nos nossos corações. Amém, Deus Jesus. abençoe, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.